Beleza, galera? Jorge aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual a diferença que o equipamento faz no seu desempenho. Bike top faz muita diferença, né? Aqui nesse canal a gente fala bastante sobre equipamento, sobre pneu, rodas, mas eu também estou fazendo um projeto de uma bike mais simples, né? Aqui a Lei Sprint já está desmontada, que é uma bike com freio ferradura, uma roadzinha, né? Bem maneira, que a gente está fazendo o projeto aqui no canal. Deixa eu guardar o quadro dela. Então, diariamente nós somos bombardeados com novos conteúdos, de novos lançamentos no mundo do ciclismo, novas rodas, pneus, um quadro novo, uma geometria nova, coisas que vão te deixar mais rápido, que vão ser melhor e coisas do tipo, né? E recentemente a gente teve o lançamento também do grupo XTR eletrônico. Teve muito conteúdo em cima disso e um post me chamou a atenção de uma página brasileira, não vou citar a página aqui, tá? Mas o influenciador fez um post sobre a vitória da Puki Pietersen, uma atleta de elite do XCO. Ela venceu em Leogang e ela foi a primeira atleta a vencer com o XTR eletrônico. E o influenciador falou o seguinte: o XTR eletrônico se mostra um grupo muito eficiente que coloca os atletas no pódio. Então existem várias formas de você fazer propaganda de um determinado equipamento, mas você falar que um grupo eletrônico vai dar mais desempenho para o atleta, cara, me dá até um ruim quando eu vejo isso, tá? Então vamos pegar aí a vitória da Puki Pietersen e eu queria trazer algumas informações para vocês. Então vamos lá, Puki Pietersen, 23 anos, ela recém fez 23 anos, tá? Ela saiu do Sub-23 no ano passado. Ela é campeã mundial elite de XCO de 2024. Ela é campeã mundial de estrada Sub-23 no ano passado também, enquanto ela ainda era Sub-23, né? Ela é campeã da Europa de XCO Elite. Ela ficou em 4º lugar nas Olimpíadas no ano passado. Então assim, ela é uma baita atleta. Como é que tu vai dizer que foi um XTR eletrônico que mudou alguma coisa no pódio de uma atleta dessa? O masculino teve um resultado ainda mais interessante, porque a gente teve a primeira vitória do Ondrej Sink, pasmem, foi de XTR mecânico. Então ele é patrocinado pela Shimano, mas ele ainda não estava usando o XTR eletrônico, ele ganhou com o mecânico. E a gente pega aqui o pódio do masculino, Ondrej Sink, 2º lugar Matthias Flukinger e 3º lugar Fábio Puntener. E os três estavam usando o XTR mecânico. Eles são patrocinados pela Shimano, mas eles ainda não tinham trocado ali na bike, né, para o XTR eletrônico, ganharam com o XTR mecânico. Então quer dizer, se tu tem um pouquinho de senso crítico, assim como eu, até aqui tu já entendeu que ser grupo eletrônico ou ser grupo mecânico não faz diferença nenhuma no desempenho, certo? E se você pegar as estatísticas aí de vitória dos profissionais dos anos anteriores, Alan Hatterley, Thomas Pidcock, a Pauline Ferrand-Prévot, que foi campeã olímpica também, XTR mecânico, você vai ver que uma hora uma prova alguém ganha com um SRAM eletrônico ou algum grupo eletrônico e outra hora ganha alguém com mecânico, porque não faz diferença, né? De tudo que tem na bike, todos os componentes, uma das menores, mais irrelevantes diferenças é se o grupo é mecânico ou se o grupo é eletrônico, quando a gente fala de desempenho. Quais componentes da bike de fato vão aumentar o desempenho? Bom, a bike é um sistema que funciona junto com você, onde você é o motor desse sistema, você transforma energia química em energia mecânica para colocar movimento aqui na bike. E até nessa bike aqui, assim como muitas outras, a gente tem aqui no pé de vela um medidor de potência. Esse medidor ele mede a quantidade de energia que está sendo colocada aqui na bicicleta. Então a entrada de energia a gente consegue medir. Então quando o atleta coloca aqui uma quantidade de energia, parte dessa energia, né, a maioria dela, vai ser perdida em algumas partes da bike. Algumas resistências que ele tem que vencer, né? Quais são essas resistências? A primeira delas, não vou falar aqui em ordem de prioridade, até porque essa ordem vai mudar, como a gente vai ver aqui, mas entre as maiores resistências que o atleta precisa vencer na bicicleta, a resistência de rolagem de pneus é uma das grandes resistências. O arrasto aerodinâmico, então o atleta tem que vencer o arrasto do vento que está vindo, seja contra ele ou seja a favor dele, né? Esse arrasto vai mudar, e quando a velocidade é maior, o arrasto aerodinâmico é maior. Por isso que para algumas modalidades a aerodinâmica é o ponto mais importante, porque o cara vai andar acima de 40 km por hora e acima dessa velocidade o arrasto aerodinâmico ele é o principal fator.
Ele é a principal resistência que o atleta tem que vencer ali. Uma outra resistência que a gente tem que vencer, a gravidade. Então, quando a gente está subindo um morro, a gente tem que vencer a gravidade. E daí conta não só o peso da bike, conta o teu peso também, porque é o peso total do conjunto que vai fazer diferença quando você está subindo um morro. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que é o vídeo de capa desse canal, que eu fiz uma mesma subida, colocando a mesma quantidade de energia na bicicleta. Se eu não estou enganado, aquele teste eu fiz em 270 watts, na subida do Mirante aqui de Joinville. E eu fiz com 3 quilos a mais e depois eu fiz com 3 quilos a menos, né? E daí eu mostrei lá a diferença dos 3 quilos. Eu vou colocar aqui nos cards esse vídeo para vocês verem a diferença que o peso faz quando você está subindo um morro. E depois disso a gente tem outras resistências que eu não posso esquecer, né? Claro, o atrito da relação aqui da bike, então o atrito da corrente na relação, o atrito dos rolamentos. Se você somar o atrito da corrente, o atrito de todos os rolamentos da bike, tá? Se eles estiverem revisados, né, devidamente com a manutenção em dia ali, essas resistências ainda vão ser bem menores do que as resistências que eu falei antes, que é a gravidade, a resistência de rolagem de pneus e a aerodinâmica, tá? Esses são os principais pontos, mas a gente sabe que nem tudo na bicicleta é isso, né? Porque às vezes você pode ter um freio que é melhor do que o outro, às vezes você pode ter uma geometria ou um bike fit que te deixa num posicionamento melhor na bike para você conseguir pedalar de forma mais confortável, e com mais conforto você consegue colocar mais força na bike, e daí com isso você consegue ir mais rápido. Então existe um conjunto de outros pontos da bicicleta que não são assim mensuráveis, né? Que você não vai conseguir medir eles, mas que eles também são importantes. Quando a gente compara uma bike intermediária com uma bike top de linha, assim, e eu passei por isso, né? Por exemplo, vamos pegar a Tizil, era uma bike intermediária que eu tinha. E depois eu tive a Epic, que é tipo a irmã de carbono dela, né? As duas bikes hardtail. Em uma, que foi na Epic, eu tava com tudo top. Roda de carbono, quadro de carbono, um dos mais leves que tem no mercado, suspensão SID. E aquela bike tava pesando 9,2 quilos. Meu, uma bike muito leve. Para um MTB é um peso muito bom, né? Na Tizil, que é uma bike que eu tive anos atrás, ela pesava uns 11 quilos, 10,8, alguma coisa assim, tá? Então uma diferença aí de quase 2 quilos entre essas duas bikes. Na Tizil não era roda de carbono, era uma roda de alumínio, mas era uma roda boa. O grupo era um XT, que é um grupo bom também. As duas bikes com o mesmo escalonamento. Eu usei o medidor de potência nas duas bikes, tanto na intermediária quanto na top. E qual foi a diferença que isso fez nas subidas? Cara, é uma diferença que é menor do que 1% de diferença no tempo das subidas aí, ou dos segmentos que você for fazer. Então assim, é uma bike que, no caso da top, ela custa, sei lá, 2 vezes o preço da bike intermediária, ou às vezes até mais, para você ganhar 1% de desempenho. É irrisória a diferença, tá? Isso aqui eu tô sendo assim, realista, gente. Claro que se eu pegar uma bike intermediária, que já é uma bike que tem um custo-benefício muito bom, né? As bikes intermediárias, elas oferecem muito desempenho custando pouco, né? Custando um preço mais acessível. Se você coloca um pneu muito ruim numa bike intermediária, tu deixa a bike ruim. Por quê? É um pneu, sei lá, um pneu de arame. Pô, não é tubeless o pneu. Aí ele é um pneu que já é mais pesado, ele é um pneu que tem uma resistência de rolagem maior, ele é um pneu que não te dá tanto grip, não te dá tanta segurança nas curvas, nas descidas. Tu tá reduzindo o potencial daquela bike, certo? Agora se tu pega uma bikezinha intermediária, bota uma rodinha legal, uma rodinha de alumínio boa, rolamentada, coloca um pneu massa nela, um pneu de alto desempenho, cara, a bike já fica uma bike muito boa para você competir. Ela já fica ali 1% abaixo da bike top de linha, entendeu? Eu vou colocar para vocês um vídeo da atleta Kate Courtney, que também é uma campeã mundial, e ela fala algo muito interessante. I think we focus a lot on the 1%, and that's become the marginal gains mindset. And there are like studies and research and real backing behind a lot of these 1% things. But I do think so many people ignore the 99%. Like if you just feel good, you relax, you sleep well, you have good relationships with the people in your life, and you're enjoying doing your sport, like that takes you a long way. If focusing on the 1% robs you of the ability to bring the right competitive mindset to the sport, the 1% won't help you, right? You'll be on the treadmill of frustration, right? Like
it's the ability to kind of hold these things in balance and right size the importance of the different aspects of performance. That's where all the discourse is, because it's just not that interesting to talk about like how you need to kind of just go out and ride your bike all day and not worry about it. Então, meus caros, eu não sou contra os avanços tecnológicos do ciclismo, eu não sou contra você ter uma bike topo de linha. A Gravel que vocês viram ali no take anterior é considerada uma bike topo de linha, que tem grupo eletrônico, roda de carbono e tudo mais. A questão desse vídeo é a pessoa ter bom senso para não se deixar levar por qualquer coisa que vê na internet, certo? Não se deixar levar pela marketagem que sempre quer te vender alguma coisa. O melhor investimento que um ciclista pode fazer para ter mais desempenho é investir nele mesmo. É investir em treinamento, é investir em nutrição, em qualidade de vida, em saúde, para poder performar melhor. Tá certo? Pessoal, aguardo o comentário de vocês, da opinião de vocês sobre esse tema. A gente conversa aqui embaixo. Vou seguir com a montagem desta bike aqui no próximo vídeo. Estou bem ansioso para andar nessa bike aqui. Assim como muita gente me mandou mensagem, né? E aí, quando é que sai a montagem da Lei Sprint e tal? Logo sai, é o próximo vídeo ao longo dessa semana. Eu vou começar hoje, gravar um take e tal. Eu vou levar uns dias para montar ela, porque eu vou fazendo devagar um pouquinho cada dia. E logo estaremos andando nessa aqui, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.